Irmãos, nós vamos ter um momento agora muito abençoado, vamos conhecer os novos ministros do Evangelho, amém?
5 de uma vez só. Mas aqui é um símbolo. Nós estamos reconhecendo que eles são ministros do Evangelho, nós estamos reconhecendo Jesus na vida deles, assim como Jesus, quando foi apresentado aos reis magos, os reis ofertaram na vida deles, nós como nobres, que somos reis, ofertamos reconhecendo Jesus na vida deles. E nós estamos dizendo também, no primeiro dia que vocês foram apresentados ao Senhor, chegou provisão, chegou oferta, e assim vai ser na vida de vocês para sempre. Nunca vai faltar recurso para a obra de Deus, para vocês realizarem o propósito de vocês. Amém? Se você pode fazer uma oferta, participar desse momento, semeie aqui na vida das crianças, depois o administrativo entrega para eles. Ô Breno, se a oferta for muito grande, você divide comigo, hein, Breno? Deus cria. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra? Eu quero muito pregar a palavra para vocês essa manhã. Que tempo delicioso de adoração. E nós vamos falar bastante sobre isso, sobre louvor ao Senhor. O tema da mensagem de hoje é um culto racional, diga comigo, um culto racional que desperta o sobrenatural de Deus. Para muitos, essas duas palavras parecem conflitar, racional e sobrenatural. Se é racional, não pode ser muito espiritual, muito sobrenatural, porque é racional. Se é sobrenatural, se é muito espiritual, não pode ser racional. Mas não é isso que a palavra de Deus coloca para nós. Nós vamos aprender hoje como viver um culto racional que desperta o mover de Deus. O racional e o espiritual não estão em conflitos. Estão trabalhando junto para a edificação dos santos, para que nós alcancemos lugares em Deus poderosos. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 12, verso 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Esse texto já foi motivo de conflito e de divisão entre igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. A interpretação dos tradicionais, de alguns, não todos, leva a entender de que se é racional, como eu disse, não pode ser espiritual. Os pentecostais do outro lado, mas nós vamos descobrir que as coisas aqui estão conectadas. Rogo-vos, e essa palavra aqui é desejo muito. Tem uma ênfase grande aqui do apóstolo Paulo. Eu quero muito, eu desejo muito, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui já começa dizendo que um culto racional começa com algo espiritual, que é ofertar a sua vida, o seu corpo, como sacrifício a Deus. Olha o que diz aqui. Eu rogo que vocês apresenteis o vosso corpo como sacrifício a Deus. Então vamos aprender uma coisa. Culto ao Senhor envolve um corpo sendo entregue.
Envolve alguém sendo entregue, se entregando ao Senhor na totalidade. Você tem um corpo, você possui uma alma, e você é o seu espírito. Mas você é corpo, alma e espírito. Então, quando você é entregue ao Senhor, ou você se entrega ao Senhor, melhor dizendo, você precisa se entregar ao Senhor com a sua plenitude, com quem você é. E você é um corpo, uma alma, um espírito. Você não pode oferecer ao Senhor um culto somente no espírito e ser um culto completo, porque uma parte você deixou de fora. Você precisa colocar a sua alma rendida ao Senhor, mas você precisa também entregar o seu corpo em louvor ao Senhor. Vamos lá. Então, eu quero trazer uma definição que eu escrevi sobre o que é um culto racional. Não é um culto sem interação ou expectativa quanto ao sobrenatural. Adoramos um Deus espiritual pela fé, portanto não faz sentido que racional seja sinônimo de frieza e apenas racionalidade, entre aspas. Racional é a mente a serviço do espiritual, ou trabalhando em cooperação, não inimigos. Eu racionalmente aplico princípios espirituais, ou seja, eu leio o que está escrito, eu obedeço a palavra de Deus, eu respondo a palavra de Deus, eu racionalmente aplico princípios espirituais, não fico fora de controle, eu decido aplicar porque eu racionalmente sei que o que está escrito funciona. Como por exemplo, eu não ergo as minhas mãos porque eu fui cheio da presença e eu não estou aguentando, aí eu ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor. Não, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus erguendo mãos santas. Então, eu leio o que está escrito, eu me submeto ao que está escrito, racionalmente eu sei que o que está escrito funciona. E aí eu ergo as minhas mãos ao Senhor, muitas vezes sem sentir nada. Porque Ele é digno, porque está escrito que eu, como criatura, como servo, como filho, devo adorar ao Senhor assim. Então, é racional, não é um êxtase que eu entro, aí eu entro em louvor ao Senhor, ergo as minhas mãos, abro a minha boca, aí eu me envolvo. Não, é racional, eu aplico princípios espirituais, obedeço, e erguendo as minhas mãos, aí sim, sinais acompanham aqueles que creem. Aí manifestações espirituais começam. Então perceba como racionalidade e espiritual estão conectados. Deus não quer que você entre na igreja e deixe o seu cérebro na porta. Deus não quer que você entre na igreja e deixe a sua intencionalidade na porta. O Espírito Santo, como você vai aprender hoje, ele vai revestir você, ele vai envolver você no seu culto. Mas o culto começa de um coração faminto, um coração que deseja, que reconhece que Jesus é digno, que o Senhor é digno. E aí você voluntariamente canta, ergue as suas mãos, libera ações de graças. O seu cérebro não ficou na porta, você decide intencionalmente entregar-se ao Senhor. A gente vai construir muito isso hoje. A palavra no original para culto racional é a palavra logic latreia. Logic latreia significa, descreve um culto que não é frio. Um culto que não é meramente racional, mas sim um serviço espiritual profundamente, olha isso aqui, profundamente consciente e intencional. Então, culto racional não exclui a minha mente, convida a minha mente a entregar algo ao Senhor. Culto racional não exclui a necessidade que eu decida, que eu entregue.
Pelo contrário, trabalha em conexão. Abra sua Bíblia comigo, agora em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Olha que conceito poderoso. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quantos creem que Deus está nesse lugar? Quantos creem que Deus tem visitado as nossas reuniões com a sua presença manifesta? É claro que todos vocês aqui, os nascidos de novo, carregam a presença de Deus, a habitação de Deus em vocês. Mas nós estamos falando da manifestação de Deus na comunhão dos santos. O repouso da presença, com a sua presença manifesta quando nós nos unimos num domingo, numa quarta, quando nós estamos em família espiritual. E nós temos percebido a presença palpável de Deus no nosso meio. Há sinais do reino de Deus. O Senhor, Ele aponta para João Batista, Jesus aponta para João Batista, que o reino de Deus chegou, dizendo, os cegos vêm, os surdos ouvem, o evangelho está sendo pregado aos pobres. O reino de Deus, Ele dá sinais da sua presença. Então aqueles que têm caminhado conosco aqui, viram já diversos frutos da manifestação de Deus no nosso meio. Então nós sabemos que Deus está aqui, aleluia. Agora, aonde Deus está, aí há liberdade. Então, se Deus está num lugar, a resposta da igreja é fluir com liberdade. Quanto mais nós somos livres na adoração, no tempo de louvor, por exemplo. Vou pegar esse momento do culto para construir com vocês aqui. Quanto mais nós nos comportamos com liberdade no período de louvor, mais revela o nosso entendimento da presença do Espírito no nosso meio. Uma coisa é nós sabemos que o Espírito está no nosso meio no nível de informação. Outra coisa nós sabemos no nível de revelação. Quando isso cai como uma verdade no nosso espírito, quando de fato o entendimento de que Deus está no nosso meio amadurece, nós ficamos livres da presença. Nós vemos uma igreja vibrante no louvor. Nós vemos uma igreja pulsante no louvor. Nós vemos uma igreja interativa no louvor. Nós vemos uma igreja que não transfere culto ao ministério de louvor, mas que entende o seu papel e entrega um culto ao Senhor. Quanto mais liberdade no espírito, menos espírito de intimidação. O espírito de intimidação rouba muito o louvor da igreja. O que os outros vão pensar se você cantar desse jeito? Se comporte. Eu não estou dizendo que você tem que entrar no estado de histeria e atrapalhar o culto de outra pessoa. Mas eu estou dizendo que você precisa entregar ao Senhor o seu culto por completo. Não só o seu espírito. Eu estou aqui adorando o Senhor. Louvor, como você vai aprender hoje, envolve tudo, como nós falamos logo no início. Sacrifício do seu corpo ao Senhor. Envolve mãos santas. Envolve interação. Envolve você entregando o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Mas quantos deixam de fazer isso por intimidação? Então, por mais que a presença de Deus manifesta esteja no nosso meio, eu tenho percebido que nós como igreja não estamos entendendo isso com maturidade. Porque eu vejo um terço da igreja desfrutando dessa liberdade e outra parte da igreja assistindo. Culto não é algo que você assiste. Diga comigo, culto não é algo que você assiste. É algo que você presta. Ninguém pode oferecer um culto ao Senhor por você. Pode interceder por você, orar por você. Pode provocar você. E essa é a importância desse um terço. Essa é a importância dos que estão desfrutando da liberdade, provocando os outros como quem convida. Eu estou aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Se eu estou desfrutando, você pode também. Eu sou carnal como você, eu sou pecador como você, e eu estou aqui, então você pode. Mas a vontade de Deus é que toda a igreja ofereça um culto a Ele. Você vai descobrir hoje que culto envolve seguir princípios. Porque o Senhor estabeleceu, todo Senhor, inclusive todo Deus falso, até os deuses falsos,
vão dizer como eles querem ser adorados. Porque adoração envolve um Senhor e servos. O nosso Senhor também é Pai, mas nós não podemos nos esquecer que, sobretudo, Ele é Senhor. E o Senhor estabeleceu como um culto a Ele é prestado. Até a sua mulher já disse para você como ela gosta de ser amada, sim ou não? A sua mulher gosta de chocolate. Chega você depois de 10 anos de casado com flores para você ver. Me dê bombons de chocolate. Me dê flores de chocolate. Ah, mas todo mundo gosta de flor. Rapaz, você vai encontrar problema. Você vai ter problemas. Depois de 10 anos você ainda solta essa que todo mundo. Eu não sou todo mundo. Você sabe que eu não gosto de flores. A sua esposa gosta de coxinha. Não gosta de pastel. Aí você vai e leva pastel? Depois de 2 anos de casado, você está levando pastel toda vez que você sai na rua? Não. Você, serviço, vamos lá. Palavra boa essa, serviço. Nos Estados Unidos é muito comum a definição de culto ser serviço ao Senhor. Service. Daniel, foi boa a pronúncia? Meu professor. Foi boa? Se fosse ruim, eu ia falar que eu não te conhecia, que ia ficar feio. Sunday service. Gastei, pai. Respeita. Que isso? Foi meio texano, gostou assim? Eu botei um sotaque? Tem que melhorar o sotaque, né? Olha só. Lá é muito boa essa definição, porque culto é isso. Culto é um serviço. E serviço, irmão, não é você dar ao outro o que você quer. Um bom serviço. Quem aqui presta serviço com o seu trabalho? Ok. Serviço é dar ao outro o que o outro quer, o que o outro precisa, não o que você quer dar. Muitos empresários, inclusive, quebram, porque eles querem oferecer ao mercado o que eles gostam, não o que o mercado está pedindo. Tem gente que abre loja para poder se satisfazer. Ah, porque eu gosto disso, eu gosto desse jeito. Mas o público que está em volta, você estudou ele? Você tem que estudar o público que está em volta. Aquela região consome isso? Tem recurso para consumir? Gosta disso? Ah, mas porque lá no Rio Grande do Sul tem uma loja bombando. Ei, Rio Grande do Sul tem um povo que tem uma cultura. Você tem que vir agora estudar Juiz de Fora, o que esse povo quer. Ah, mas eu não, é serviço, prestação de conta é serviço. Você se satisfaz vendo a alegria do outro e o dinheiro no bolso. Ficou bom ou não ficou? Até rimou. Você se satisfaz na realização. Quem trabalha com cozinha? Cadê os cozinheiros? Cozinha é uma arte de amor, né, gente? Um serviço de amor. Ai, mas eu gosto de tal coisa. Você vai trabalhar só com isso? Não. Você vai servir quando as pessoas forem na sua casa. O que você gosta de comer, né? Assim quem cozinha pergunta. Você gosta desse jeito? Você gosta daquele jeito? É serviço. Ok? Então a sua mulher é assim. Mercado de trabalho é assim. Por quê? Porque é assim. Agora, com Deus, as pessoas querem brigar. Eu vou oferecer a Deus o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Rapaz, nem o teu cliente aceita isso. Porque isso não é amor. Isso não é serviço. Vamos lá. Alguém chega aqui na igreja com o seu carro, estaciona o carro ali e vem para o culto. E o carro está com os 4 pneus intactos. Ok? E um irmão que é borracheiro aqui da igreja, gosta muito desse irmão que entrou. E aí ele olha, vou prestar um serviço para o Joãozinho. O Manuel vai prestar um serviço para o Joãozinho. Aí o Manuel olha para o Joãozinho e fala, Joãozinho, fala não, na verdade ele não fala. Enquanto o Joãozinho está prestando o culto dele, o Manuel vai lá e troca os 4 pneus do carro do Joãozinho. Os 4 pneus. Aí o Manuel volta. Na verdade, o Joãozinho volta. E olha, cadê os pneus que estavam aqui? Aí o Manuel diz assim, eu troquei. Não, mas aí o Joãozinho diz, mas eu troquei ontem. Não, mas eu troquei e a conta está aqui. Porque eu presto esse tipo de serviço. Eu trabalho trocando pneus. Aí o Joãozinho olha para o Manuel, Manuel, não estou te entendendo. Eu não pedi a você. Não, mas eu quero te entregar esse serviço.
É o que eu faço. É a minha expressão de amor. Então, Manuel, mas eu troquei os pneus já. Você já viu que não ficou como uma expressão de amor. O Joãozinho está chateado. Agora, Joãozinho entra. De repente ele passa ali, o pneu dele fura. Ele olha e fala, quando eu sair daqui eu vou trocar meu pneu. Meu Deus, mas eu não vou deixar meu culto se perder não. Vou lá adorar Jesus. E ele vem. Aí o Manuel olha, fala, olha, o pneu dele está furado. Vou trocar. Ele troca o pneu. Quando o Joãozinho volta, ele vê o pneu cheio, novinho. E quem fez isso? Alguém disse, foi o Manuel. Uau, Manuel, por que você fez isso? Essa é a minha expressão de serviço, de amor. Eu troquei o seu pneu, porque você estava precisando. Aí o Joãozinho vai dar um abraço nele. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter feito isso por mim. Por quê? Porque ele estava precisando e era o que ele queria. Então, serviço é dar ao outro o que ele quer. Esse é o problema de muitos casamentos. O homem quer dar para a esposa algo que até é uma expressão de amor, mas não é a linguagem dela. E ela não entende como amor, porque ele também não tem a humildade de perguntar como você se sente amado. Então, amor é serviço, e serviço é dar ao outro o que o outro deseja, o que o outro compreende. Então Deus estabeleceu na sua palavra como deve ser a adoração, como deve ser louvor, que é o que nós estamos construindo aqui. E nós devemos entregar a Ele isso. Então ninguém pode fazer isso por você. Você que vem na igreja entrega o seu louvor ao Senhor. Quando nós lemos, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Olha como que ninguém pode prestar um culto para você. Como culto é algo individual no coletivo. É cada um fazendo uma parte e o corpo louva ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vocês se reunirem? Olha só o apóstolo Paulo ensinando a prestar um culto. Quando vocês se reunirem, cada um de vocês que tem salmo, dê salmo. Quem tem doutrina, dê doutrina. Quem tem revelação, dê revelação. Quem tem língua, dê língua. Quem tem interpretação, dê interpretação. Faça tudo para edificação. Eu vou resumir o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, cada um entregue ao Senhor o que tem. Cada um entregue o seu culto ao Senhor. Culto poderoso não é quando o ministério de louvor está aqui vibrando, e um terço da igreja está e o resto da igreja está assistindo. Culto poderoso é quando cada um está entregando. Um está entregando ações de graça, Deus, obrigado por essa semana. Outro está salmodiando, outro está cantando hinos ao Senhor, outro está dançando porque gosta de dançar, outro está de joelhos reverenciando ao Senhor. Todo mundo está atento, intencionalmente entregando algo ao Senhor. Não é, um está sentindo. Não, pastor, é porque se um terço está sentindo. Isso é um pensamento muito imaturo. Porque a maturidade da fé é justamente fazer, não porque está sentindo, mas fazer porque crê. O que é fé? Fé é crer, apesar de ver, apesar de sentir. Então, pela fé, eu aplico, racionalmente, eu sei o que está escrito, eu leio a palavra, eu uso a minha mente nesse processo, eu sei o que está escrito, como Deus quer, e eu racionalmente, eu não estou sentindo nada ainda, eu intencionalmente, Deus é digno de louvor. Eu intencionalmente, eu não estou sentindo, mas Deus é digno de mãos santas levantadas a Ele. Eu não estou sentindo, mas Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu começo a falar obrigado. Eu não estou sentindo alguma coisa tomar a minha boca. Não. Eu livremente, porque sim, se é o Espírito que toma a sua boca, então é o Espírito que está adorando. Vamos lá. É você abrir a sua boca. Você abre a sua boca e louva ao Senhor. Você, obrigado, você começa a liberar adjetivos a Deus. Deus é grande, é poderoso, é majestoso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, quando você faz isso? Quando eu entendo que o Espírito Santo está na casa. Quando eu entendo que Deus está na casa, automaticamente eu sou livre.
E eu te faço uma pergunta: o que pessoas livres fazem? Diga comigo, pessoas livres são livres. Parece óbvio, e deveria ser, mas na prática, não é como nós agimos. Pessoas livres são livres. Então o que pessoas livres devem entregar? O culto delas ao Senhor. Elas devem exercer o seu papel ao Senhor, com liberdade. Eu posso erguer as minhas mãos, eu devo cantar ao Senhor, eu posso me movimentar na igreja, eu posso dançar de alegria na presença, porque eu sou livre, e pessoas livres fazem isso. Agora, quando eu entendo que o Espírito Santo, olha esse processo aqui, quando eu entendo, o Senhor está na casa, eu sou livre, eu livremente, intencionalmente, entrego algo ao Senhor, porque eu sou livre. Agora, o Espírito do Senhor vem e cobre e se envolve com aquilo que eu estou fazendo e me catapulta para o próximo nível. Aí nós vamos para um novo nível em Deus da presença. Porque olha só, o átrio é algo que intencionalmente você pode fazer ao Senhor. Mas existem lugares profundos em Deus que só o Espírito Santo pode te levar. Mas o Espírito Santo não vai te levar, não vai levar a igreja para lugares mais profundos se não há mordomia daquilo que Ele já nos deu. Se não há mordomia da liberdade que temos. Ele nos libertou, irmão. E a gente fica assim, esperando o quê? Você é livre. Vou ter que voltar lá no meu tempo que eu era pastor de adolescente, que eu mandava eles ficar de pé na hora do louvor e falava assim: bate o pé, balança as mãos. Você está ouvindo barulho de corrente? Não. Então, porque você é livre, não tem nada que te prende. Então, quando eu usufruo dessa liberdade, o Espírito Santo vem, envolve a igreja e nos leva a níveis mais altos na presença. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 14, vai narrar para nós o momento que Davi está entrando com a Arca da Aliança, trazendo ela de volta para Israel. Então vamos lembrar que a Arca da Aliança é o símbolo da glória de Deus e da presença de Deus no Velho Testamento. A presença de Deus, ela ficava, repousava dentro da arca, que era uma caixa de ouro. Agora, a presença de Deus está onde hoje? Diga em mim. Amém? Diga em mim com mais convicção. A presença de Deus está em você, ok? Então você carrega a presença de Deus. Então, a presença de Deus estava na arca. E a arca está entrando em Jerusalém. Quando a arca está entrando em Jerusalém, Davi, reconhecendo a presença de Deus, ele começa a dançar intensamente ao Senhor. Ele começa a celebrar a presença de Deus. Olha isso aqui. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Gente, por isso que Davi, assim, a gente vê um sentimento de Deus com relação a Davi, muito especial, homem segundo o meu coração. Porque esse cara, ele está lá na velha aliança, ele não tinha conhecimento de coisas que nós temos hoje. Por exemplo, Davi nunca tinha lido o apóstolo Paulo falar que um culto envolve sacrifício ao Senhor e um corpo entregue. Mas o cara está lá na velha aliança, ninguém está falando sobre isso, e ele está oferecendo exatamente aquilo que o Senhor está nos ensinando a oferecer hoje. Meu Deus, que cara esquisito, meu irmão. Que cara à frente do seu tempo. Que coração faminto pela presença. O coração faminto pela presença de Davi fez com que ele arrancasse coisas do futuro para o presente. É loucura. É o que fome faz. E Davi, ele está ali se entregando ao Senhor intensamente. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de um éfode de linho. Davi, quando reconheceu que a presença de Deus chegou, ele começou a dançar. Diga comigo, reconheceu. O texto não diz que ele sentiu a presença. Vamos lá, irmão. O texto não diz que ele sentiu. O texto não diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Nós vamos ler que a Bíblia é muito clara. Quando o Espírito do Senhor na velha aliança vinha sobre alguém, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor veio sobre fulano. E o Espírito do Senhor cingiu o profeta. E a unção de Deus envolveu não sei quem.
Aqui, nenhum momento nós vamos ver o texto dizendo, e o Espírito do Senhor envolveu Davi, e ele cantou e dançou intensamente ao Senhor. Não, o Espírito do Senhor não o envolveu. Ele reconheceu a presença e reagiu a isso. É um reconhecimento, Deus está aqui. Se Deus está aqui, o meu reino, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei na vida, é por causa dele, eu o amo. E aí ele começa a dançar. Ele não está sentindo nada com relação à presença manifesta, porque a presença manifesta está na arca. Nós temos a presença em nós e queremos oferecer algo menor para Deus. Será que a gente está reconhecendo que eu não estou nem falando da presença na casa, no ambiente, na vida de comunidade, no culto de domingo. Será que a gente está reconhecendo a presença à altura em nós? Em nós. Porque Davi intensamente se entrega ao Senhor na presença fora. E nós temos a presença dentro e queremos entregar ao Senhor algo tão aquém disso. Eu preciso reconhecer que Deus está no nosso meio, que eu carrego a presença, que eu fui livre, e eu respondo ao Senhor. E aí nós que estamos no contexto que nós vivemos hoje da nova aliança, sabemos que o Espírito Santo vem e se envolve. E ele começa a interpretar as nossas orações, ele começa a entregar algo ao Senhor, ele começa a nos envolver, e aí nós começamos a sentir a glória de Deus, às vezes. Agora, tem um momento que Davi está ali dançando, intensamente ali na presença. E Mical, a sua esposa, ela olha da janela e ela começa a criticar a Davi. Ela começa a olhar e falar assim, como pode um rei não ter compostura? Estou parafraseando o que ela disse. Como que pode um rei se comportar dessa maneira? Se comporte, se fecha, rapaz. Se coloca no seu lugar. Ela está criticando da janela. E olha a resposta de Davi. E tem que ser a nossa resposta a toda intimidação no nosso meio. Olha a resposta. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus próprios olhos. Meu Deus, irmão, meu Deus. Ele está dizendo, você está falando para mim dos meus títulos, você está falando que eu estou envergonhando a minha posição, pois tenho algo para te dizer, eu farei pior. Eu não estou nem aí para os meus títulos, eu não estou nem aí para a minha reputação, eu só quero entregar ao Senhor o que Ele merece. Que coração, irmão. Eu não estou preocupado com o que os outros estão pensando. Eu quero entregar ao Senhor o que Ele é digno. Davi está dizendo, o meu reino foi Ele que me deu. Tudo foi Ele que me deu, agora eu vou ficar aqui. E sempre tem esse espírito de Mical. E nem sempre é alguém. Nem sempre tem alguém olhando para você e te julgando, dizendo, segura a onda aí. Muitas vezes é espiritual. É uma voz dizendo, calma. Seja racional. Não no sentido que eu estou descrevendo. Não, fica quietinho. Pega a sua mão devagarzinho. Não, irmão. Se a sua personalidade é dançar, por que você nunca dançou na presença? Agora, se a sua personalidade é dançar ou não, você tem que envolver o seu corpo no seu louvor. Os que gostam de dançar, vão fazer bonito, né? Ou, os que gostam de dançar e não sabem, vão fazer esquisito, mas vão fazer. Porque eles gostam. Tudo bem, não tem problema. E eu que não vou ser Mical. Agora, louvor ao Senhor envolve o meu corpo. O ritmo tá, eu estou junto. Eu estou cantando, eu estou batendo palmas, eu estou erguendo as minhas mãos, eu estou entregando o meu corpo, espírito, alma e corpo ao Senhor. Eu estou abrindo a minha boca, eu estou cantando, acabou o período da canção, da estrofe, só instrumental, eu estou orando. Eu estou prestando o meu culto ao Senhor. Agora, se você gosta de dançar, por que você nunca fez isso? Será que você nunca saiu dessa cadeira na hora do louvor? Porque você não é você? Ou porque você se preocupou com o que os outros iam pensar? Ou que você mesmo vai pensar sobre você? Você não saiu daí pro ladinho assim? Porque olha, eu ainda quero ver essa igreja na hora do louvor, gente andando de um lado para o outro orando. Gente aqui no altar, chorando na presença, gente de joelho ali. O outro tem gente sentada, tem gente de joelho. Mas não pode ser
essa uniformidade que a gente vê na maioria das vezes, que é todo mundo quietinho no lugar. A regra é essa. Não, não. A regra é pluralidade, cada um na sua característica adorando ao Senhor. E tem muita gente aqui no nosso meio que quer entregar mais ao Senhor, que a característica dele é essa, mas não tem feito. O caminho, quantos querem mais de Deus? Quantos querem uma igreja mais carregada da presença? Então eu vou te ensinar a mordomia da presença de Deus. Preste atenção, equipe de louvor. O caminho para mais não é simplesmente pedir mais. Está em reconhecer o que já temos e interagir com o que temos. Responder antes de ficar perguntando aonde está o Senhor. Eu vou ler de novo. O caminho para mais não é pedir mais. Está em reconhecer o que já temos, é interagir com o que temos, responder antes de ficar perguntando aonde está o Senhor. Quantos lugares que eu vou e querem levar a igreja de adoração só com música de provocação e de invocação. Vem, 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 vem. Aí vem outra música, vem, vem, vem. Aí vem outra música, vem, vem, vem. E muitas vezes a igreja até vai no envolvimento das percussões e oferece algo ao Senhor, mas é bronze, podia oferecer ouro. Podia ser mais espiritual. Porque a gente quer ficar só pedindo mais, 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 ao invés de responder ao que o Senhor já tem feito. Muito mais do que pedir mais, que tem o seu lugar, tem momentos para isso, tem hora para isso. Muito mais do que no louvor ficar cantando canções de quero mais, como eu disse, tem o seu lugar para isso. Mas muito mais poderoso e eficaz é nós cantarmos a beleza de Deus. É cantarmos a grandiosidade de Deus. Porque isso é reconhecimento. É reconhecer quem Deus é reconhecer que Deus já está no nosso meio, e aí sim, nós vamos por boa mordomia receber mais de Deus. Vamos lá, como eu disse no início, culto é serviço, não como eu quero, mas como o Senhor determinou. Culto, eu vou ler para mim não sair do que eu escrevi. Culto não começa com reação à manifestação da presença, mas com ação nossa na direção do Senhor. Não esperamos algo acontecer para nos mover. Prestamos um culto e ponto. E esse culto deve ser prestado como o Senhor descreveu na sua palavra. Nós temos que parar de ficar esperando a presença manifesta de Deus, irmão. Nós já temos a presença em nós. Nós já temos experimentado a bondade de Deus. Nós já temos a alegria da salvação. Isso todo mundo que foi salvo já tem uma porção. E o Davi vai dizer, não retire de mim, Senhor, a alegria da salvação. Então nós já temos como que uma primeira chama que o Senhor acendeu no nosso coração, que cuidar dela, interagir com ela, reconhecer ela. Uma vez que o Senhor já nos deu a alegria de ser salvo, eu não preciso de uma outra alegria para começar. Eu começo a adorar por quem Deus é e pelo que Ele já fez, e aí Ele me acrescenta mais. Mas ainda que eu tivesse que passar a minha vida só oferecendo ao Senhor a partir daquilo que Ele já me deu, tudo bem, já seria justo. Já seria justo. Então é assim que eu começo a prestar um culto ao Senhor. Eu presto um culto ao Senhor a partir de reconhecer quem Ele é. Eu aceito a ideia de reação, quando reação é isso aqui, ó. Podemos aceitar a palavra reação quando a aplicação é no sentido de reconhecimento do que Deus já fez. Estamos reagindo a isso, mas não no sentido de aguardar a presença manifesta para reagir. Somos bons mordomos do que temos, a presença em nós, salvação, herança, graça, justificação. Cuidamos bem da medida que temos. Assim, por vezes, o Senhor acrescenta a sua presença manifesta. Quem cuida da alegria da salvação, recebe a porção mais alta. Quem não reconhece o que tem, até o que tem será tirado. Tem muita gente que, porque não reconhece o que tem, está perdendo.
porque não interage com aquilo que tem. Aí fica nessa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Senhor, não faz sentido eu te dar mais. Você não tem ações de graça, você não tem gratidão por aquilo que eu tenho te entregado. Você vive murmurando, você vive reclamando. Por que eu vou te dar mais se você não reconhece nem o que eu já fiz? Eu vou te dar mais e você não vai reconhecer. Pelo contrário, você vai se ensoberbecer ainda mais. Porque se o que você tem hoje você acha que foi você, se o que você tem hoje você não me reconhece, não me louva, então por que eu vou te dar mais? Não faz sentido. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 150, verso 1. Enquanto você abre, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você no meio da comunidade no louvor? Você é um termostato ou você é um termômetro? Você vai aprender mais sobre isso com o nosso pastor Daniel, quando ele lançar o livro dele. Está na fase final de edição. Um livro que está sendo escrito pela nossa igreja sobre adoração, sobre a cultura de adoração, de louvor e adoração da nossa casa. O que é o termômetro, gente? O termômetro, você coloca ele debaixo do braço ou num ambiente para saber a temperatura que está no ambiente, sim ou não? Ok? Mas o termômetro, ele muda a temperatura ou ele denuncia a temperatura? Ele muda. Você botou um termômetro no lugar, a temperatura vai mudar porque ele está ali? Você botar o termômetro na criança ou em você, vai mudar a sua temperatura? Você botar o termômetro dentro da água, a água vai mudar a sua temperatura, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com dúvida, gente? Sim ou não? Ok. Ele denuncia. Muitos crentes na igreja estão sendo termômetro. E cuidado, o passo entre termômetro e Mical é pequeno, viu? É uma linha muito fina. Você começa analisando a presença, como é que está. Deixa eu ver se Deus está se movendo ou não. E num pequeno passo, você já está julgando a vida dos outros. Você já está trazendo diagnósticos do porquê a presença não está manifesta. Aí já começa, né, o espírito de revelação do Satanás de alguns. Porque só tem discernimento de espírito para ver capeta. Estou sentindo o ambiente. Vi um dragão, vi uma serpente. Cuidado com gente que fica vendo dragão e serpente toda hora, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu tenho discernimento de espírito, pastor. Mas esse discernimento do espírito seu só serve para ver capeta. Você nunca viu um anjo. Você nunca viu Deus. Nunca viu o mover de Deus. Você só aparece para poder dar notícia ruim. Ver demônio em tudo, toda hora. Está aqui no ambiente. Às vezes está um monte de gente envolvida com a presença de Deus. E ele está aqui, ó. Aí ele começa a querer achar o porquê. Deus não está se manifestando. Não está se manifestando para você. Porque você não está prestando o seu culto ao Senhor. Porque você está olhando o ambiente, julgando o nível, a temperatura, e depois trazendo diagnóstico do porquê que está assim. Se você tivesse com as suas mãos santas erguidas ao Senhor, quem sabe esse ambiente que vamos supor que esteja realmente seco, seria molhado pela presença de Deus através de você. Vamos lá. Porque o termostato, quando você coloca ele na água, o que ele faz com a água? Opa! O termostato, ele não denuncia o ambiente, ele muda o ambiente. O termostato, aonde ele chega, ele transforma. Então, quando eu estou cultuando ao Senhor, eu não vou ser um termômetro, eu vou ser um termostato. E talvez você não está julgando ou dando uma de termômetro com o coletivo da igreja, mas está dando de termômetro com a sua esposa que está do seu lado. Está dando de termômetro com o seu esposo. E aí já virou até motivo de briga dentro de casa. Você não olha, você não sei o que lá. Seja você um termostato. Fome gera fome. Fome gera fome. Quando você começa a comer, meu irmão, até quem não está com fome fica com fome, se a comida for gostosa. Quem é casado sabe disso. Minha mulher nunca está com fome, basta eu pedir. Né, Nathalie? Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Quando você está comendo, gera fome. Até quem disse que não estava com fome. Basta você que é casado olhar para sua esposa. Quer lanche? Não quero. Tem certeza, Nathalie? Tenho.
Tô cheio. Ontem aqui mesmo, não precisa ir longe não. Não precisa ir longe, foi ontem. Ontem, para não falar que não acontece. Foi ontem, ontem de ontem, do outro dia também. Comeu na festa da igreja. Vou pedir um hambúrguer para mim. Você quer? Já comi muito na festa. Vou buscar o lanche. Rapaz, essa sacola tá pesada. E ontem foi uma bênção ainda, porque ela teve misericórdia de pedir na última hora. Quando acontece isso, dá uma bênção. Aí eu olhei, essa sacola tá pesada. Falei, Natália, você não ia comer? Ah, mas olha, eu não posso ter fome não. Desculpa. Mical vai se recolher ao seu lugar. Desculpa. Toquei na sua unção. Toquei na sua liberdade. Mas já geralmente, não pede não. Não quero. Aí na hora que eu dou a primeira mordida, é um negócio espiritual, né, gente? Eu dou a primeira mordida, me dá um pedaço. Meu Deus, é um pedaço que leva metade do sanduíche, cara. Não, agora eu vou abrir meu coração. Eu preciso ser mais evoluído espiritualmente para lidar com esse momento. Me bota na carne, irmão. Assim, eu já aprendi a segurar a onda. Mas na minha cara ela vê que eu não estou gostando. Ah, tá gostando não, né? Pelo menos eu não falo mais. Que antes eu... Não, que você... Eu já fico estressado mesmo, fico estressado. Não toca na minha comida não. Fico estressado. Não, antigamente era mais assim. Agora eu... Começo a orar no espírito. Começo a dar graças. Aí ela olha... Não, que não pode comer não? Aí agora eu já falo. Pô, você quer comer, ainda quer que eu fique em paz também? Espera aí, me dá o direito, pelo menos, de me chatear. Gera fome na hora, irmão, do nada. Então você, espiritualmente falando agora, quando você está com fome de Deus, e você começa a buscar o Senhor, você é um termostato, você começa a mudar a temperatura da sua casa. Ei, mulher, pode ser os homens também. Ei, mulher, marido não quer, marido não está indo, está distraído. E muitas vezes está distraído com coisas que ele entende que está fazendo por amor à família. Está lutando a guerra, ele não entendeu ainda. Ele não entendeu. A gente que é homem, a gente é cabeça dura. Ele não entendeu ainda que ele precisa ir no Senhor, se encher para lutar essa guerra. Ele está indo sangue no olho, sem pensar, no instinto masculino de vamos lá, vamos destruir os 1000 adversários que a gente tem, e ele não quer parar para reconhecer o Senhor e para ser recarregado. Você já tentou, já falou, já conversou, começou a ir num nível de tensão já, não fala mais. O que você faz? Ele está lá lutando as guerras dele, começa a ver ele, sabe como? Como um Josué. Como um Josué. Uma hora eu quero que ele seja um Moisés aqui com as mãos erguidas, que é melhor para ele. Mas se agora ele quer ir lá guerrear, faz o seguinte, mulher, ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos, começa a provocar a presença de Deus, começa a provocar a glória de Deus, porque a Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido. Porque o amor de Deus, a presença de Deus, ela constrange, quer cercar. Ela gera fome, ela provoca, porque todo ser humano tem dentro de si um desejo pelo que é eterno. Todo ser humano tem dentro de si um desejo pelo que é espiritual, pelo que é além do natural. Ele ainda não sabe disso, mas quando você começar a jogar o cheirinho dentro de casa, ele não sabe que ele gosta dessa comida ainda, mas o homem interior dele sabe. O homem espiritual que está aí dentro sabe. Na hora que o cheirinho da comida for sendo espalhada dentro de casa, estou falando espiritualmente falando, ele vai... Você chamou 1000 vezes para ir no culto, não foi. Você foi uma sozinha, 2 sozinha. Ele não vê problema, ele fala assim, vai você. E você, porque ele não vai, fica 880. Não, vai você, mano. Vai você, 1, 2, 3. Você parou de chamar. E de repente ele fala assim, que dia que tem culto? Tem vários testemunhos aqui assim. Do homem ou a mulher que sempre falava não. Que dia que tem culto? Sabe o que é isso? O cheirinho foi espalhando, foi dando fome, irmão. A presença que você começou a manifestar, começou a provocar ele. Começou a provocar ela. E isso, esse princípio que nós estamos falando aqui dentro do contexto familiar, ele também é real na vida de comunidade. Aquele que é forte, suporta os mais fracos. E suportar não é suportar no sentido de aturar. Ok?
tem muita gente que interpreta esse texto errado. Suportar não é no sentido de aturar. Suportar na Bíblia é no sentido de dar suporte. Você que é forte, eu dou suporte pro meu filho. Quando ele está cansado, ou quando ele só quer ser filho, ele pede colo, né? Quando ele está cansado, ele chega assim e fala: papai, deixa eu subir nas suas costas. O que é dar suporte? Botar ele nas minhas costas. Você que é forte, e eu conto muito com vocês, meu irmão, você que já é maduro na fé, pelo amor de Deus, provoca a presença aqui nessa casa. Para de ficar esperando alguma coisa acontecer e vamos fazer acontecer. O que tinha que acontecer já aconteceu. Como eu disse, reação, eu concordo. Quando a reação não é a reação, é a manifestação da presença, porque nós já temos a presença em nós. É reação ao reconhecimento da presença em nós, a bondade de Deus, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem já mostrado no nosso meio. Irmão, nós não precisamos que Deus dê prova que a presença manifesta dele está nesse lugar. Basta você estar aqui um mês, que você já viu. Agora o que eu preciso é que, tendo visto, você não espere ver mais não, irmão. Espere ver mais não. Vai lá, intensamente se entregue ao Senhor. Por quê? Porque existem os mais fracos. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual compreende. Se você é espiritual, você está compreendendo o que eu estou falando. O que é natural, nós estamos aqui por eles. O que é natural, nós estamos aqui por eles. Nós, eu, você, não precisamos ver sinais de maravilhas, da manifestação da glória de Deus para agir. Aí nós vamos em reconhecimento ao que sabemos. Racionalmente, que envolve, entenda racionalmente, sinônimo de intencionalmente. Intencionalmente a gente se move. Aí o que é natural no nosso meio, ele olha para mim, olha para você, e ele diz: uau, a presença de Deus está aqui. Fé chega no coração dele. A nossa fé vem da palavra. Sim ou não? A nossa fé vem da palavra, vem do que nós já sabemos. A fé dele vem de ver a nossa fé. Vamos lá. A fé do natural vem de ver a nossa fé em ação. E aí, você, quantas vezes alguém chegou para mim, às vezes num culto, Ministério de Louvor, o Daniel já falou isso comigo algumas vezes também, chegou assim no final do culto: nossa, pastor, você estava cheio da glória de Deus hoje, cheio da presença. Porque viu eu pulando, porque viu eu andando de um lado para o outro, viu orando, viu ajoelhando, viu que eu não estava parando quieto, de um lado para o outro. Ai, nossa, você está cheio da presença. Irmão, se está cheio no sentido de eu ter a presença de Deus em mim, você está certo. Agora, se está cheio, significa que você acha que eu estava sentindo a presença de Deus? Quantas vezes esse culto foi o que eu menos senti? Então eu provoquei. Como estão entendendo? Estava sentindo nada. E é engraçado e real, que muitas vezes eu estava assim, aí fui orar por alguém que estava o culto inteiro apático, sem saber como se comportar, porque é alguém novo na fé, não aprendeu o caminho. Aí eu oro por ele, aí eu olho para o Espírito Santo. Ué, o cara sendo tomado pela glória de Deus. Ele está sentindo, e eu estou me alegrando em ver Deus nele. Eu não estou vendo Deus em mim no sentido de sentir, mas eu estou vendo nele. Quantas vezes aqui as pessoas sendo cheias do Espírito Santo? Quantos cultos eu já fui, que estava um monte de gente sendo cheia do Espírito Santo, e eu não fui embora, não porque eu estava sentindo a presença de Deus, eu não fui embora por causa disso, eu não fui embora porque eu vi Deus tocando meus irmãos, e eu estou vendo Deus agir, aí eu fico aqui, ó, glória a Deus, aleluia, e começo a interagir com a presença de Deus manifesta na vida do meu irmão. Eu reconheço que Deus está aqui. Às vezes eu sou tocado, às vezes não, mas uma coisa eu tenho certeza: eu voltei para casa e louvei o Senhor. Nem todo culto que eu venho, eu sinto Deus me tocar, mas eu não abro mão de todo culto que eu venho louvar ao Senhor. Isso está nas minhas mãos. Eu tenho acesso ao Santíssimo Lugar. Eu tenho acesso, eu tenho liberdade no Espírito. Isso está nas minhas mãos. Se eu vou ser tocado ou não, aí eu não sei, irmão, mas que eu vou louvar o Senhor, eu vou. Aleluia. Então vamos lá. Aplicando princípios espirituais. Eu acho que eu vou fazer disso uma série. O Galoso, olha lá, sem noção, profeta ele já botou sério. Eu falei com ele que era só um tema de mensagem. O homem é profeta. Vou fazer uma série disso.
Depois eu quero vir em cada um desses pontos aqui, a gente mergulhando durante a semana. Porque a gente precisa aprender a cultuar o Senhor. Porque às vezes eu estou falando, pastor, eu já entendi que Deus quer que eu o adore e que Ele na sua palavra estabeleceu como. Mas eu não sei como, então nós vamos te ensinar. Nós vamos te ensinar. Olha ali, princípios espirituais que despertam o sobrenatural. Salmo 150, verso 1. Mandei você abrir, não abrir. Aleluia. Achei. Salmo 150, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus poderosos atos, louvai segundo a sua excelente grandeza. Nesses dois versos, aonde está aqui falando sobre louvar o Senhor, pelo que você está sentindo agora? Lê de novo aí com calma. Nenhum momento está dizendo assim, louvar o Senhor porque Ele está te tocando. Louvar o Senhor porque você está sentindo a presença de Deus. Tudo fala de coisas que Deus já fez. Fala de coisas que Deus é e coisas que Deus já fez. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Eu louvo ao Senhor porque eu reconheço a sua grandeza, o seu poder, que Ele é Deus. Louvai pelos seus poderosos atos, louvai segundo a excelência da sua grandeza. Eu louvo ao Senhor pelos atos que Ele já fez. Ele tem cuidado da minha casa, eu reconheço e eu louvo. Agora a palavra louvor aqui, que nós não vamos mergulhar nisso, mas a palavra louvor aqui no original é halal. Halal significa um louvor extravagante, intenso, que comunga com Romanos que nós lemos. Halal é você louvar ao Senhor com o seu corpo. Halal é você explodir o que está no seu espírito, o que está na sua alma, no seu corpo. Halal é movimentação, halal é dança, halal é canção, halal é joelhos dobrados, halal é uma atitude. Halal não é. Tem o seu lugar, isso é adoração. Louvor e adoração são coisas distintas. O pastor Daniel já ensinou aqui. Só procurar a palavra dele lá pregando sobre isso. Adoração você faz até trabalhando, pelo menos deveria. Adoração você faz quando você acorda. Adoração você presta quando você é um bom esposo, uma boa esposa. Adoração envolve a sua vida. Agora louvor, eu não louvo. Eu posso adorar, mas eu não louvo a Deus sentado, parado, com a cabeça no nada. Eu louvo a Deus me movendo em direção a Ele. Eu louvo a Deus mãos erguidas, interagindo com a presença, com o que eu reconheço. Então eu vou só citar aqui, nós já vamos encerrar. Aplicando princípios espirituais, alguns aqui, halal, que é essa adoração, intencionalmente eu aplico isso na minha vida de louvor. Erguer mãos santas, tudo isso tem base bíblica e está nas escrituras. Erguer mãos santas, oferta, e aqui tem um texto que eu esqueci de ler, eu quero ler ele com você. Deixa eu achar ele aqui. Pode subir, gente. Deixa eu achar ele aqui. Vou dizer ele, para a gente não perder tempo. Oferta, tem um texto que nós usamos muito na hora de dar oferta, que na hora de ofertar, a gente sempre usa esse texto. Que cada um proponha algo no seu coração e oferte ao Senhor. Por muito tempo eu ouvi pregadores usar esse texto no sentido de cada um proponha algo ao seu coração, como se isso fosse um convite para que a gente orasse e pedisse ao Espírito Santo para propor algo do nosso coração. Quem já viu a abordagem dessa maneira? Pergunte ao Espírito Santo, pede ao Espírito Santo para propor algo no seu coração, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, você propõe algo ao seu coração. Existem ofertas que o Espírito Santo fala e direciona, valor específico para quem, como, existe. Mas isso é exceção.
Louvor ao Senhor, eu estou usando oferta financeira, mas entenda todo tipo de oferta que você entrega ao Senhor. Envolve você entregar algo ao Senhor. Você decidir entregar algo ao Senhor. Você propor algo no seu coração. Intencionalidade. Então vamos lá, de novo. Halal, erguer mãos santas, oferta, joelhos ao chão. Olha que perigoso, a nossa geração, ela começou, eu estou procurando a palavra, diminuir a atitude das pessoas dobrarem o joelho, começou a chamar isso de religiosidade. Mas a Bíblia coloca que isso é uma expressão de louvor ao Senhor. Ah, mas porque o irmão chega na igreja e dobra o joelho. Qual o problema? Certíssimo. Você é obrigado a fazer isso? Não, mas você deve no seu dia, no seu tempo de louvor ao Senhor, vez ou outra, dobrar os seus joelhos. Por quê? Corpo correspondendo com o espírito. Eu sou submisso ao Senhor. De vez em quando você precisa, mostrar para o seu corpo. Pregar para você mesmo. Pregar para você mesmo que você está em submissão ao Senhor. E aí você prega às vezes para o seu filho. Que coisas espirituais, o que está acontecendo no seu espírito, ele não é espiritual ainda para entender. Mas ele vê o pai de joelho. E aí isso ensina algo para ele. Então, dobrar os joelhos. Júbilo. Júbilo é o quê? Gritar alto. Aleluia! Você nunca deu um gritão na igreja, não? Ah, você não sabe o que você está perdendo. É bom demais, né, varão? É bom demais. Nunca deu. Nunca assim, no meio da adoração, você... Ah, pastor, o que os outros vão pensar? Ô, irmão, de repente a convicção da bondade de Deus, ou o entendimento de como Deus tem sido bom com a gente, vem de um jeito que tem gente que só não explode porque fica pensando nos outros. Que a vontade é de aleluia! Nem assim um gritão assim, Bom demais, irmão! É bom demais, é bom demais! E aí você está ensinando até para o seu corpo como é que você está disposto a ser livre. Não me segura não, hein? Não me segura não. Agora eu fico me perguntando, se o cara, ele está aprisionado no ambiente de culto, aonde é palpável a presença manifesta de Deus, e há inúmeros princípios que autorizam ele à liberdade, e ele está travado. Se ele está travado no culto, qual é a chance dele ser livre no espírito na segunda-feira? Na terça, que não tem os irmãos de fé. Aqui, quando você dá um grito, nós pode dar uma assustada. Tá glória, varão. É, amém. É bom que tem uns irmãos que dormem aqui, tá? Tem, já vi várias vezes. Então precisa de você também que dá uns gritos aí para poder me ajudar. Senão ele perde o culto. Aí quem está cochilando, ai, tá glória. É engraçado que ele sempre levanta glorificando. Eles já acordam, acho que eles estavam sonhando com Deus, que eles já acordam assim. O máximo que vai acontecer é isso. Se alguém aqui se escandalizar, crente, se escandalizar com o seu glória a Deus, errado não é você não, é ele. E ele tem que aprender. Ele tem que aprender a viver em comunidade. Porque na presença do Senhor cabe júbilo ao Senhor. O que não pode é o seu culto atrapalhar o outro, a pregação da palavra. Mas na hora do louvor, a música está cantando alto, não atrapalha você gritar não. Nem na hora da mensagem. Mas a mensagem chega no seu coração. Nossa, eu me lembro quando eu era novo convertido. Eu não estou ensinando nada para vocês que eu não pratiquei a minha vida toda até chegar aqui. E eu falo para vocês, praticar aqui é mole, melzinho na chupeta. Aqui é fácil. Aqui é fácil, mas eu comecei a praticar essas coisas num ambiente litúrgico, que racionalidade é aquele sentido que eu falei lá antes. Se comportem, segura a onda, seja racional. Louvor só tinha palma no ritmo. Você não ouvia ninguém dizer glória a Deus, aleluia. Na hora da mensagem, um silêncio absurdo. Ninguém saía do lugar, todo mundo só aqui, Só levantava a mão se o ministro de louvor quase que obrigasse. E nesse tempo, eu não conhecia esses princípios. Não conhecia mesmo. Eu fui fazendo e descobrindo na palavra, e conhecendo. Descobrindo que tudo bem eu continuar daquele jeito que eu estava certo.
numa igreja com 1000 pessoas, gelada, metodista dos bancos de madeira, eu ia lá para o corredor da igreja, sozinho, erguia as minhas mãos e ficava cantando ao Senhor. Quantas vezes, lembro do dia, a primeira vez que eu fiz isso, eu vi um filme de Davi, e eu vi que no filme, ainda bem que o filme foi bíblico, no filme Davi, orando ao Senhor, ele não só dobra os seus joelhos, mas ele deita, e ele fica deitado assim, e aí tem só uma fresta de luz na porta, e ele está orando e jejuando. Aí eu olhei para Davi deitado daquele jeito, estava começando a ler a Bíblia ainda, aí eu olhei, Davi fazia assim? Vou fazer também. Ficava igual doido, irmão, no meio da igreja, ia lá para o corredor da igreja, deitava, ficava deitadão, estirado, chorando na presença de Deus. Quantas vezes no meio da palavra, pastor Osman, estava pregando, e aí a palavra vinha chegando no meu coração, aquilo começava a queimar, eu falei, meu Deus, que palavra! Aí eu levantava, essa palavra é digna de louvor. Aí eu levantava sozinho, irmão, 1000 pessoas. Aqui se você levantar, alguns de vocês já vão, nossa, o que os outros vão pensar? Imagina lá. Eu levantava sozinho, aleluia! E meu aleluia batia lá e voltava. E eu olhava, estava todo mundo assim. Que cara doido. Durante o meu primeiro ano, quem aqui já foi membro da igreja metodista que eu me converti? Levanta a mão. Sei que o irmão aqui já foi, quem mais? Eles sabem que a minha história é real, que eu não estou exagerando, que eu era doidinho mesmo. Eles sabem. Irmão, eu fui chave, que foi meu apelido, 2 anos de crente, meu apelido. Eles não sabiam que estavam me chamando de termostato, porque quem falava, primeiro começou em tom de zoação, de zombaria, depois acabou sendo levado para um bom sentido. Mas eles não sabiam, sempre estavam me chamando de termostato. Eles me chamavam de animador de culto. Olha o animador de culto aí. Olha o animador de culto. Quantas vezes isso tentou bater na porta do meu coração e me ofender? Mas eu sabia que eu não conseguia não entregar ao Senhor o que Ele estava fazendo na minha vida. Então você tem que dar um grito de vez em quando. Nunca deu não, você vai dar um grito agora, tá? Assusta seu marido aí. Assusta. Isso aí. Aleluia. Pastor, tem que sempre... Não, é um tipo de louvor ao Senhor. Mas de vez, uma vida com crente, você nunca deu um glóriazinho assim mais alto? Que isso, vou te libertar agora, varão. Vou te libertar agora. No 3 você vai dizer, aleluia! 1, 2, 3. Isso aí. Deixa eu escolher. Agora eu vou escolher alguém para fazer sozinho. Agora, peraí. Deixa eu escolher alguém para fazer sozinho agora. Sozinho, ó. Se eu escolher, já é. Aqui, você. Você tem cara que está precisando dar um glória a Deus galtão. Vai lá. Aleluia. No 3, hein? No 3, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Foi libertador, hein? Ô, gente, foi libertador, não foi? Que o aleluia dela durou. Aleluia. Isso aí, cara. Deixa eu ver mais um aqui. Deixa eu ver um homem agora, que os homens ficam todos... Você tem cara que está precisando dar um aleluia bem alto. Você mesmo, negão. Eu quero ver um aleluia brabo, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Aleluia! Eita glória, hein? Foi bom, não foi? O aleluia deles? Olha só, deixa eu ver aqui agora. Você vê que tá rindo lá, e fica rindo depois. Tá rindo aqui também. Sabe o que é isso, gente? Não é brincadeira não, isso é libertador, irmão. Tá rindo porque louvar o Senhor dá alegria, irmão. Dá alegria. Você não consegue dizer um aleluia e ficar com a cara fechada, não, que foi batizado no limão. Não dá. Quando você dá um aleluia, você já termina rindo. Foi assim com eles, não falei nada. Vou ver aqui, não fica olhando pro lado não, que se olhar pro lado é você. Deixa eu ver. Aqui. Dá um aleluia aí, brabo. No 3, aí. 1, 2, 3. Já tá sorrindo lá. Eu não aguento isso não. Por que tá rindo? Por que você tá rindo? Não tem jeito, né? Não consegue ficar sem rir. Vamos ver agora. Agora um. Uhul! Uhul, quero ver, uhul. Você tem cara que precisa dar um uhul. Só um uhul, assim. Aê! Deixa eu ver aqui, peraí. Você tem cara que tá precisando dar um uhul! Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver um homem agora para poder dar. Esse lado aqui tá achando que vai escapar. Peraí. Ô, Eric, dá um uhul aí, Eric. Dá um... Caramba, você é desse tamanho, soltou esse uhul, cara. Depois nós te chamamos de kiwi, você reclama, cara. Ele é grandão por fora, na mão, o uhul dele é uhul. Ô, Eric, não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se o seu uhul é assim mesmo, se não saiu, peraí. Vamos lá, de novo.
Bora lá. 1, 2, 3. Aê! Tava preso, irmão. Até o pastor estava precisando, estava preso. Dá um glória a Deus aí, minha irmã, no 3, hein? Mostra para a nova geração, mostra para mim. No 3, 1, 2, 3 e... Aleluia, que bênção, glória a Deus. Que coisa linda, irmão. Tá rindo, tá todo mundo rindo, né? Aleluia. Esse aqui, irmão. Esse aqui tem que ensinar até devagar. Aonde eu parei, ele está começando, irmão. Aonde eu parei na metodista, ele está começando. Aleluia, irmão. É bom demais. Dá um grito na presença, no meio da palavra. Glória a Deus e aleluia. Não atrapalha a pregação do evangelho, não, meu irmão. Pelo contrário. Quem está aqui pregando, quem está do lado, começa, uau, é verdade. Essa reação me mostra que essa palavra foi poderosa. Eu não pensei nisso. Vamos lá. Outra coisa, outro princípio. Vamos repetir rapidinho. Halal, erguer mãos santas, ofertas, joelhos no chão, júbilo. Um princípio chamado eu sou, que é reconhecer a grandeza de Deus. Ok? Outro dia eu mergulho nisso. 2 ou 3, quando a gente pratica o princípio do 2 ou 3. O que a Bíblia diz? Aonde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou. O que é o 2 ou 3? Irmão, está sentindo a presença de Deus, não? Pega 2 ou 3 à sua volta e fala assim, vamos orar. Vamos orar. Vida em comunidade. É brasa esquentando brasa, irmão. 2 ou 3 é você parar de chegar no seu culto e pensar só em você. Eu quero ver um negócio aqui, assim, de vez em quando, um irmão sai lá do outro lado, vem cá, Daniel, dá um abraço aqui, aí começar os dois no louvor aqui. Começar a louvar o Senhor. Agarrar um no outro aqui, começar. Aí de repente eu vai ali, dá a mão pro Eric. Às vezes a moça sai daqui, vai lá na outra moça amiga, ergue a mão dela e começa. 2 ou 3. 2 ou 3. Quando 2 ou 3 reconhecem a presença de Deus, ali o Senhor está. Então eu sei que Deus está. Você sabe que Deus está. Você sabe que Deus está. A gente está em concordância. Quando há concordância, a gente começa a provocar a presença de Deus, irmão. Aleluia. Aquele que está de pé, irmão. Se você caiu, é bom que sejam 2, que se tiver outro lá, o outro te levanta. Tem gente aqui que você vai, só para praticar o princípio, a partir de agora, dar uma movimentada na igreja, sair do seu lugar e chamar alguém para cantar junto com você, orar. Você vai descobrir que essa pessoa estava fraca na fé, pensando em desistir, e você ativou ela, e ela recebeu do Espírito Santo. 2 ou 3. E por último, cânticos, hinos a Deus, oração em línguas. Eu não oro em línguas porque eu estou sentindo, não. Eu oro em línguas porque foi um dom que Deus me deu, e a Bíblia diz que é para minha edificação. E que quando eu oro em outras línguas, eu oro a vontade de Deus e falo mistérios com Deus. Aí eu não estou sentindo nada, então peraí que eu vou começar a falar um mistério aqui, que eu vou ver se eu não vou sentir. Aí eu começo a orar, começo a orar em línguas. E às vezes eu começo a sentir, muito comum. E às vezes não também, porque o culto não é sentir, não. Culto que eu senti, eu posso não ter oferecido nada ao Senhor, sabia? Tem gente que vem no culto e sente um monte de coisa, mas culto ao Senhor não aconteceu, porque ele foi servido, mas hora nenhuma ele serviu a Deus. Quantos estão entendendo? Ele veio, alguém orou, ele sentiu, caiu, sei lá, orou em língua, sentiu. Mas em nenhum momento ele parou e falou, Deus, tu és maravilhoso, é poderoso, não cantou as canções, não entregou a vida dele ao Senhor. Então ele sentiu e não ofereceu um culto. Então sentir é secundário. Primário é dar ao Senhor o que Ele é digno e o que Ele merece. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então Efésios vai dizer, cantando hinos a Deus, ações de graças, cânticos espirituais, que é quando você vê o ministério de louvor aqui, fazendo sons com a boca, que se misturam com oração em línguas, em ritmo, cânticos espirituais. É você que ora no Espírito, de vez em quando orar no Espírito com ritmo. Ficar ali, cânticos espirituais.
salmos. Tudo aqui são coisas que começam em mim. Aí o apóstolo Paulo diz que esse é o caminho para ser cheio do Espírito Santo.